Então vamos lá. O que a igreja primitiva ensinava sobre o milênio? Os santos herdarão a terra. Será que Clemente de Roma bateu com o que a Bíblia diz? Vamos ver? Clemente de Roma, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 4. Está escrito: os bons habitarão a terra, e os inocentes serão deixados sobre ela, mas os pecadores serão exterminados dela. Essa frase, esse verso de Clemente de Roma, vamos ver se ele bate com o que a Bíblia diz. Para apoiar tal afirmação feita por Clemente, vamos às promessas bíblicas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, feita por Jesus, garantindo que os mansos têm a terra como herança. Lembra da herança que Deus tinha prometido? Jesus diz em Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus fala isso e a igreja não enxerga. Bem-aventurados os mansos, porque eles têm uma herança. Qual? A terra. Herdarão a terra. Mas de onde que Jesus está falando sobre isso? Ele está repetindo o que o salmista Davi, que é uma figura de Cristo, falava: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Um reino de paz e de justiça. É o milênio. Ainda nesse Salmo 37, olha como ele é profundo sobre isso. O salmista diz assim: porque os malfeitores serão desarraigados, como Clemente disse. Não é isso? Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Verso 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Dificuldade da igreja entender que Cristo estava falando nada mais, nada menos do que Davi tinha falado, né, há cerca de 1000 anos antes, profeticamente. Ainda vou passar um pedaço sobre a vinda. Clemente de Roma, capítulo 23, verso 5, na sua carta aos Coríntios. Na verdade, rápida e proximamente se cumprirá o desejo de Deus. De fato, a Escritura também dá testemunho. Ele virá rapidamente. Jesus fala: breve vem, não é isso? E não tardará. E mais, o Senhor, o santo que esperais, virá logo ao seu tempo. O que Clemente de Roma fala sobre a ressurreição futura, figurada na natureza? Olha que chique. Capítulo 24, verso 1 ao 5. Caríssimos, consideremos como o Senhor nos manifesta sem cessar a ressurreição futura, cujas primícias Ele as concedeu no Senhor Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos. Foi a primícia. Jesus foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, não é isso? Caríssimos, vejamos a ressurreição que acontece no tempo determinado, no tempo marcado. O dia e a noite nos mostram uma ressurreição. A noite se põe e o dia se levanta. O dia se vai e a noite aparece. Olha que figura legal. Tomemos os frutos. Como e em que lugar germina a semente? O semeador saiu e lançou na terra cada uma das sementes. Estas, caindo por terras secas e nuas, se dissolvem. Depois, a partir da própria desagregação, a magnífica providência do Senhor as faz ressuscitar. E de uma única semente crescem muitas e produzem fruto. Lembra que Paulo fala, 1 Coríntios 15, 19? Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Bate com o que Clemente disse? Bate. Porque assim como a morte... é evidente que tem que bater. Porque Clemente escreveu aos Coríntios que tinha recebido essa carta. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E também nesse mesmo capítulo 15 de Coríntios, Paulo deixa claro sobre a semente. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção. Ou seja, quando a gente vai levar um irmão nosso à sepultura, estamos plantando uma semente na terra. Não é uma covinha para plantar a semente? Ali nós estamos fazendo uma covinha, plantando a semente que vai ressuscitar. Semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, vergonha, opróbrio, ressuscitará em glória.
Aí diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, em força. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Evidente, os anjos são espíritos, mas eles têm corpos. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Esse último Adão é quem? Cristo, né? O primeiro homem da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, Jesus, o Senhor, é do céu. Olha que chique. Qual o terreno? Ou seja, assim como é o terreno. Assim como é o terreno. Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, a carne corruptível, assim também traremos a imagem do celestial. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Espera aí, mas então quem vai entrar no milênio? Veja bem, se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, como que as nações vão entrar no milênio? As nações não entram para herdar, a herança é da igreja. As nações entram para serem moldadas, para serem quebradas com vaso de barro. Barro fala de terra, não é isso? E o oleiro está ali reformando a mente, ou seja, formando neles